boa tarde, boa noite, mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com o meu grande amigo Marcelo Ferreira Santos, que tem passagem por várias assets no Brasil e hoje está como Head de Risco e Compliance da Tivio, certo, Marcelo? Exato, boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, é programa gravado, né, Marcelo? A gente então não você sabe... tem que improvisar, né? A gente não sabe, cada pessoa vai ver, né? Exatamente. É mais ou menos isso, né? Marcelo, bem, primeiro, muito bom te ver de novo. Fazia um tempo que a gente não se via assim ao vivo e a cores, né? Exato. Muito bom mesmo, muito bom. Bem, aquele negócio, né? Resolução 75, novo marco regulatório, fundo de investimento, não dá para, com uma fera dessa aqui na minha frente, não dá para não falar de um assunto. Marcelo, em nossos tantos anos aí que a gente convive aí com esse assunto de asset e tal, a 175 é uma revolução mesmo? Deixa eu só fazer uma introdução, se você me permite. Não, você muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, mais que uma honra estar junto a ti, para a gente poder falar de assuntos tão caros ao mercado, né? E já começando, realmente a 175 eu acho que é uma revolução. E por que eu te falo isso? Quem tem mais de 20 anos de mercado lembra da 409. Eita! Quem tem muito tempo ainda lembra da 302. Não vamos falar isso. Vamos falar isso não, vai. Mas a 409, de uma maneira muito simplória, ela foi muito... O meu aspecto simplório que eu digo, a minha análise simplória, seguinte, ela ajudou a normatizar melhor a indústria de fundos. Tá. Porque se a gente se recordar, era o Banco Central que regulava fundo renda fixa, fundo curto prazo, fundo cambial e o fundo derivativo que deu origem ao multimercado. Isso mesmo. E a CVM regulava fundo de renda variável. 409 trouxe todo mundo para debaixo da regulação, não da regulação, da esfera dela, e com isso facilitou a normatização e a gestão e a administração de fundos, consolidando num único regulador. Mas foi uma mudança mais, vamos dizer, processual, regulatória, de caneta. Formalizando algumas coisas, né? Então, era uma mudança de implementação simples. Não estou falando dos impactos regulatórios e jurídicos, mas de regulação, de operacionalização simples. Um pouco mais do mesmo, né? Exato. Mais formalizado, mais bonitinho, mas... Tudo debaixo do mesmo dono, porque cachorro com muito dono morre de fome, também, então é isso. Então, regras mais claras. Então eu acho que foi muito bom nisso. E aí tem a decorrência dela, assim, com a evolução do mercado, com as necessidades, veio uma 456, uma 465, culminando com a 555 e com a 558, que foi um outro degrau, onde trouxe a responsabilização de uma pessoa física como diretor de riscos. A 558 é de asset mesmo, né? Não é de fundos em si, é de asset, né? Isso daí. Então, o papel do diretor de riscos para fortalecer realmente o negócio como um todo. Mas também, mais uma vez, era uma normatização, era uma questão de uma sistematização formal da coisa. Mas aí veio agora a resolução 175. Tudo antes era instruções, agora é resolução. Tem isso, né? A resolução 175 realmente para mim é uma revolução. Por que é uma revolução? Ela vai impactar vários aspectos dos fundos de investimentos e da indústria de fundos. A gente discutia há 15 anos atrás, né, na comissão que você capitaneava lá na Ambima, padronização internacional. O Brasil é sempre descolado das práticas globais. Nós temos inúmeras jabuticabas. E a 175 aproxima definitivamente essa jabuticaba do padrão global em vários aspectos. Então, a gente está falando o que especificamente? Vai ter o fundo, vai ter classe, vai ter subclasse. Só isso já dá pano para manga, né? Porque a gente está nessa indústria desde não sei quando, né? E fundo é fundo, né? Tem um fundo, uma cota. Exato. E isso é uma mudança muito grande. E aí pensando o seguinte, a gente está falando em todas as esferas possíveis e imagináveis. No desenho de produto, que vai mudar completamente. No aspecto de distribuição. E lembrando que ainda a gente está no processo de disrupção da distribuição.
Pô, então é vamos falar mais disso uma também. pimenta nesse caldo, a questão tecnológica, que os administradores e gestores vão ter que se adequar a isso, as estruturas de contabilidade também. Então, assim, por isso que é uma revolução. Fora os outros aspectos que não só desse desenho de classes e subclasses, mas também um reequilíbrio de responsabilização entre gestor e administrador, que isso daí sempre foi um pouco confuso, e isso é melhor para o mercado como um todo, sobretudo para o investidor. A responsabilidade limitada e ilimitada do cotista, o papel também da liquidez passa a ter uma normatização muito alinhada aos padrões globais, por exemplo, o side pocket, né, que também vai está definido nessa nova regulação, e outros aspectos que a gente pode explorar aqui no bate-papo nosso. Vamos começar então falando um pouquinho sobre essa estrutura de classes e subclasses. O que você acha que ela traz de bom e o que você acha que pode não ser tão bom? Assim, eu sou um entusiasta da indústria de fundos como um todo, sabe? Tá. Então, assim, eu acho que a gente vai viver uns 3 a 5 anos, aí é fantasia minha, que a gente vai viver muita turbulência. 3 a 5 anos depois da implementação da norma. Para quê? Para ter toda essa adequação. Você acha que então o negócio assim, até a indústria estava no piloto automático, velocidade de cruzeiro de novo, 5 anos mais ou menos. 4 anos, né, média? Na média 4 anos. Por quê? Tá. Tem a questão tecnológica, a questão contábil e também o entendimento como se vende isso. O investidor tem que entender como que é isso. O que é esse negócio de subclasse? Então vamos começar pela subclasse, esses são os assuntos. Classe e subclasse, vamos lá, começa por aí. Vamos lá, a classe tem o fundo, que é a casca, embaixo tem a classe. Na classe estão os ativos. E a subclasse está o passivo. O que a gente fala de passivo? Os cotistas. Então, um fundo XPTO tem a classe aqui embaixo, que tem seus ativos, e ele vai ter várias subclasses. Várias subclasses para quê? Por exemplo, para o distribuidor A, para o distribuidor B, para o distribuidor C. Ou, trazendo a questão da estrutura Master Feeder, lembra, tem o Master de um banco FII, por exemplo. Aqui o FISão, e aqui tem para o varejo, aqui tem para o institucional, aqui tem para o private. Que são os FICs, né? Que são os FICs que isso. são montados para comprar cotas desse Master. Né? Exatamente. Então, assim, e isso, só que assim, é uma, entre aspas, né, essa comparação. E essa evolução de subclasses, eu acho que vai ser muito boa porque vai permitir o investidor saber aonde que ele vai entender melhor onde está o custo maior dele, porque cada subclasse vai poder ter uma taxa de administração distinta e uma taxa de distribuição. Não taxa de administração, falei bobagem. Edita. Uma taxa de distribuição particular para cada uma das subclasses. Então imagina que você é cotista do mesmo fundo que o meu, só que você é na plataforma A, eu sou na plataforma B, eu estou pagando menos distribuição. O que você vai querer? Ir para a minha plataforma. E aí entra um outro ponto dessa disrupção da distribuição, que é o quê? O Open Finance. Como vai operacionalizar isso? Por isso que talvez leve ainda um certo tempo para a indústria se adequar. Então não é uma coisa tão trivial, mas eu acho que vai ser fantástico. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, quer só pegar esse gancho. A subclasse é o que o cotista vai comprar, né? Isso. Aí você falou que tem uma taxa de distribuição. Isso, máxima por como é que vai ser? Imagino que vai ter lá uma lâmina, né? Que o regulamento, deve ter um regulamento da subclasse, deve ter uma lâmina da subclasse, eu imagino, e vai estar escrito lá quanto que aquele fundo paga de distribuição, quando aquela subclasse está pagando distribuição. Nos termos da norma vai ser o seguinte: regulamento é o fundo, anexo é da classe, apêndice é da subclasse. Ah, boa, bem lembrado. Então essa documentação vai ser entregue para o cotista. E aí cada subclasse vai ter o máximo de distribuição a ser paga, a taxa máxima de distribuição. Então você está dizendo para mim o seguinte, vamos tentar entender aqui. Tem a plataforma A e a plataforma B. Sim. E eu tenho essas duas subclasses compram cotas de uma mesma classe. Subclasse A pode ter uma taxa de distribuição
subclasse B vai ter outra taxa de distribuição. E isso vai ficar estampado para o investidor. Sim. E a taxa de distribuição é um custo do fundo, né? Portanto, quem tiver maior vai comer mais rentabilidade do fundo. Né? Isso. E hoje, como é que funciona basicamente? Isso que eu tenho visto muito nas lives que a gente tem visto aí, o pessoal falando muito que vai ter uma mudança muito grande nos arranjos que você tem de pagamentos de taxa, de reparte, de não sei o quê. E eu sei que ainda tem muita coisa para ser discutida, então não é que eu acho que tem resposta fechada. Mas o que você acha que está mudando? Assim, porque hoje que eu saiba, você tem ali, está ficando meio tudo embutido ali na taxa de administração e tem um rebate para o distribuidor. Você não é claro, não é transparente, né? Eu acho que não é classificado como que vai ser isso, né? Realmente, mas eu acredito que realmente vai ter assim negociações intensas entre o gestor e o distribuidor para a questão de assim de poder ter um poder de barganha maior de um com o outro para poder dar o melhor para o cliente. Tá. O distribuidor vai querer vender, só que também sabe que precisa do gestor porque é o produto do gestor. Então vai ser assim, a gente vai vivenciar isso. Eu acho que é uma evolução como tudo na CVM, igual a gente falou no começo. Sempre se questionou, não é transparente dentro da taxa de administração o que está contido, no máximo custódia e administração. Isso E quiçá controladoria em alguns casos. Hoje não. Hoje, a partir da resolução 75, tem que deixar claro administração, custódia, controladoria e taxa máxima de distribuição. Tá. Então já é uma evolução. Só aí já tem uma coisa de governança e transparência maravilhosa. Maravilhosa. Diminui uma assimetria de informação que existe hoje na indústria. Então eu acho que isso é um avanço. Quem sabe, vamos dizer, da revisão dessa 175 daqui 5, 10 anos, a gente já caminha para uma transparência ainda maior. Mas isso é um devaneio meu. Tá. E aí nesse ponto vai ser interessante também que você vai conseguir ver exatamente, né, quanto você está pagando na distribuição, né? Isso. Né? E quanto é que a distribuição está comendo da rentabilidade do produto, né? Mais ou menos. E aquela história, né? Tá me vendendo esse fundo por quê? Exato. Por que você está me vendendo esse fundo Isso. aí? Por que essa plataforma está me vendendo esse fundo aí? Porque recebe mais do que o outro ali? É mais ou menos isso. Isso ajuda, né? Ajuda. Isso ajuda bastante. E você acha que a vida do investidor, que assim, porque é o que você falou, vai ter apêndice, anexo e regulamento. Comunicação disso, você não fica preocupado? Não, porque é muito assim, olhando de primeira, nossa, você vai receber tudo isso? Eu acho, e eu acho que aí entra o seguinte, pegando a sua expressão, é uma revolução por isso. Então o pessoal de vendas vai ter que aprender muito melhor a vender. Então vai ter que ter um aculturamento maior, um entendimento maior para evitar vendas equivocadas. Né? Eu acho que aí ganha relevância o que o HB milita, né? Que é a educação, assim, a educação relacionada a investimentos da melhor maneira possível. E eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Então vai ter que ter um aprendizado, vai ser difícil. Então os profissionais, independentemente das suas funções, seja gestão, distribuição, riscos, produtos, custodiantes, agentes autônomos, vão ter que se capacitar muito para não causar um desserviço, sendo que a gente está evoluindo para uma coisa muito boa. Né? Você tem medo, Marcelo? Você estava falando que aqui você não tem medo, talvez algumas pessoas na hora de vender ficam assim, pô, não consigo entender direito. É muita informação, está bem completa, mas eu não consigo entender. Eu vou acabar vendendo um CDB que é mais fácil de vender? Você acha que isso pode vir a ser um entrave? Eu acho que assim, tudo depende. Eu acho que pode existir sim. Eu acho que assim, fundo assim, tem tantas particularidades, a gente sabe muito bem. Fundo, uma vez eu vi um congresso acho que não sei se ainda era Ambid ainda, cara. Muito engraçado, um cara falou, tem aqui um CDB que você pode comprar, não precisa ver nada. Agora, se você quiser ter um negócio aqui que você tem que ler esse monte de página, dizer que está ciente dos riscos, não sei, se você quiser comprar, você pode comprar. Isso, assim, eu acho que eu vejo que assim, a 175, ela então é essa evolução e esse amadurecimento da indústria brasileira de fundos. Tá. Nesse aspecto que a gente estava falando, entre outros. Agora tem que ter uma evolução e um amadurecimento também do profissional, sobretudo de vendas, né?
para poder realmente a gente mudar de patamar a indústria de fundos. Então eu acho que é isso. E um papel do profissional do mercado financeiro nesse setor também é educar o investidor. Não. Ou ajudá-lo, né? Educar é um pouco pretensioso. Ajudá-lo a entender. Orientá-lo da maneira mais Isso. adequada, né? Isso. Da maneira que seja assim, para que realmente ele compre aquilo que ele precisa na hora que ele precisa, né? E o que ele consegue entender, né? Isso. Não qualquer coisa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. Responsabilização. A gente tinha um ponto que era muita carga em cima das costas do administrador, né? Com a administração, com a responsabilidade solidária. Perfeito. E agora a gente está, né? O administrador e o gestor estão meio equiparados. O que você acha disso? Assim, o que ficou pesado para o gestor? Não ficou? O que isso pode mexer no mercado? O que isso pode trazer de vantagens aí, ou desvantagens, talvez, para o mercado? É assim, aqui também é um... Não, tudo aqui... porque a gente não sabe como as coisas ainda vão se proceder, né? Realmente, esse reequilíbrio, eu acho que, por um lado, é bom, porque eu acho que ele é bom. Estava muito misturada a figura de um e de outro, isso ficou muito claro. Então, com essa ideia de prestadores essenciais e claramente definidas as responsabilidades, ficou claro. O administrador cuida disso, o gestor cuida daquilo. Ponto. E não tem... tirou muita das zonas cinzentas que existiam. Excelente. Isso é muito bom. O que acontece é o seguinte: o administrador, dado a atual estrutura, tem um custo de observância deste tamanho, grande. O gestor tem um pouco menor. Mas já ficou maior, né? E agora vai aumentar. Aí a pergunta que, assim, é uma pergunta talvez para o mercado como um todo, é o seguinte: vai aumentar o custo de observância do gestor, o administrador não vai querer reduzir seu custo. Vai repassar esse custo para o cotista? Eu não sei como que vai ser isso, como isso vai se dar. Mas você acha que para mercado, você acha que isso é uma boa? Ou seja, você acha que... Porque, por exemplo, hoje a gente tem 900 e tantos administradores lá no ranking da Ambima. Gestores, administradores não, gestores, obrigado. Você acha que com essa maior responsabilização as pessoas vão começar a pensar, pô, está valendo a pena ser gestor ou não? Eu acho que vai ajudar a acelerar o processo de seleção natural de gestores, porque as assets menores, por exemplo, vão ter que ter um escrutínio regulatório maior. Eles vão ter que ter uma estrutura, mas uma estrutura para se adequar a isso não é uma estrutura tão barata. Então aí eu acho que vai ter uma seleção natural, uma mortandade, vamos dizer assim, de gestoras, consolidação, tudo isso. E você acha que pro lado do administrador, porque a gente vinha ouvindo alguns administradores maiores que, pelo menos em produtos estruturados, produtos mais complexos, não estavam aceitando, não queriam pegar a administração, porque é um risco que está muito alto para a remuneração baixa. Você acha que pode ter esse mercado pode voltar a ver os grandes voltando aí? Eu acho que os grandes sempre vão ter, porque eles têm... O negócio de administração fiduciária, claro, de gestão também, mas de administração mais, é um negócio de escala. Você tem que ter muita coisa rodando. Muita coisa, tem que ter AUMs, né? Volume grande para poder fazer a administração. Você tem que ter uma estrutura tecnológica, uma estrutura de processos muito claras, né? Uma governança para poder suportar tudo isso, que realmente os grandes já estão preparados para isso, já tem, né? Então, pelo menos teoricamente. Então, assim, eu acho que no lado de administração não vai ter tantas mudanças, eu vejo no mercado como um todo. Mas de gestão eu acho que vai ser mais. Vai ter bastante, né? Vai ter bastante. Sim. Bola dividida entre gestor e administrador, eu acho que ficou o quê? Risco de liquidez e mais o quê? A corresponsabilização é o risco de liquidez, né? Porque pelo conceito que já vinha até da antiga 555, né? Então quem tem o passivo ou o cotista, a informação do passivo, é o administrador. Quem conhece o ativo é o gestor. Então tem essas questões que tem essa ligação. E aí com esses mecanismos, por exemplo, o side pocket que vai entrar agora em vigor... Então explica um pouquinho o que é o side pocket. Vou tentar explicar. O side pocket, imagina o seguinte: você consegue separar dentro da classe aqueles ativos
por exemplo, problemáticos e criar uma subclasse problemática. Vamos dar um exemplo aqui. Acho que tem um exemplo famoso, antigo, muito antigo. Vou até falar o nome que não existe mais, o Dresdner, né? Quando teve uma época, uma debenture que defaultou. Isso. Né? Que acho que no passado, no trabalho, ele pegou cindiu um pedaço do fundo, diz, aqui tá esses papéis aqui. É mais ou menos isso? Isso é mais ou menos isso. Por deliberação do administrador e do gestor, né? Não do precisa gestor, fazer aí tem que coordenar com o administrador. Este fluxo operacional, por exemplo, das ferramentas de gestão de liquidez, o que a gente falou anteriormente, é um pouco o risco de liquidez, realmente isso daí precisa saber, o mercado eu acho que tem que aprender como que vai operacionalizar isso. Eu acho que tem muita novidade. Né? É muita novidade nesse caso, né? Lá fora já está mais maduro, mas assim, porque o mercado da onde se vê essa ideia, são mercados mais maduros. O nosso mercado ainda é imaturo e liquidez é um grande, para mim, como pessoa de risco, acho que liquidez é o grande risco financeiro do nosso mercado. E acho que no mundo, né? Mesmo que a Iosho tem soltado paper direto, falando sobre risco de liquidez, coisa do tipo e tal. Um aspecto que você falou aí, que eu tenho ouvido pouco sobre o assunto, e eu acho que não é porque não tem o que falar, é que as pessoas estão muito perdidas. Contabilização. Eu sei que você não é tua praia, mas até onde você já ouviu, porque para mim é um mundo, né? Assim, você tem classe A, classe B, aí tem que fazer uma contabilização e tal, além da controladoria, né? Essa despesa é uma despesa comum do fundo. Como é que faz o rateio de... Assim, vocês estão lá nessas discussões, assim, já estão, né? Porque a regra entra daqui a pouco, né? Mas, assim, qual é o nível, assim, de até onde eu tô perdido nessas histórias? Você está no nível perdido feito eu. Eu estava conversando com a tristeza, né? Qual é o nível de escuridão que estamos? Exato. Eu acho que isso realmente vai ser um dos desafios. Como que vai ser isso? Vai ter cota na classe, cota na subclasse, como consolida, a DF vai ser aqui, vai ser ali, acolá. Isso deveria ser um podcast específico, né? Vou chamar o contador pro podcast. Chama o pessoal, né? Mas eu estava conversando com um amigo nosso em comum, o Mizukawa. Falei, Mizukawa, aqui é uma decisão socrática, só sei que nada sei. Ele falou, mais ou menos isso. Então, assim, é a resposta para você. Não, mas isso que mas isso é importante falar, porque é o seguinte, há um operacional, que você falou no início, que é uma revolução. Talvez a gente diga assim, para o investidor, ele vai continuar vendo uma cota. Sim. Isso é subclasse, né, e tal. Mas para quem vai implementar isso, para quem tem que fazer isso rodar, é uma revolução. Aí que é a revolução. É vamos dizer, o back-end, que é o que da questão. Como que vai fazer isso? Como vão ser os sistemas? Como vai ser os sistemas de boletagem? Como que vai desembocar nisso daqui? Sistemas de risco, tudo bem. A gente vai olhar os enquadramentos, por exemplo, regulatórios vai estar na classe. Tudo bem, mas aí a gente vai fazer a gestão de risco de liquidez, tem que saber o passivo de cada subclasse. Mas assim, essa parte de administração e de back, né, é realmente gigantesco o trabalho. Por isso que eu digo, de 3 a 5 anos para a indústria se adequar a esta revolução. Nossa. Falar de coisas talvez mais simples, né? Talvez, né? A gente agora vai poder... principalmente do varejo, tá? Mas no geral, investir em criptoativos, vai poder investir no exterior, não mais só via fundos. Sim. E tem outras assim, está liberalizando. Você acha que a gente está entrando num momento assim de maior criatividade? Vai dar para ter novidades em relação a produto para cliente? Qual? 175? Você acha que a 175 traz assim, vai ter produto novo na rua, o cliente vai ter... Ou acho que você acha que não? Porque, sim, a gente viu que tem 2 vetores de risco novos aí, o cripto e tal, que eu particularmente conversei com o nosso amigo Marcel semana passada e tal. Não é algo óbvio como é que você faz uma valorização, um valuation. E tem essa questão de você poder investir no seu. Você acha que daí saem produtos novos, saem coisas mais interessantes para o investidor? Pelo menos isso assim, é bem pessoal, né? Eu acho que
tem uma questão aqui no Brasil, né? Que é a famosa taxa de juros. Que ontem caiu de 13,75 para 13,25. Caiu. Então a taxa de juros ainda para mim é o principal driver para a construção de produtos e para o apetite de risco do investidor. Porque cá entre nós, uma taxa de juros 13% ao ano, desculpa, assim, vale o risco tão grande de um criptoativo? Tudo bem. Não, E depende do perfil do investidor, obviamente, e o horizonte de tempo, a reserva de emergência do investidor, a gente sabe tudo isso, mas pensando assim no investidor comum, eu não sei. Então eu acho que assim, a ideia é que com a 175 e vendo a CVM falando, a menos que o Maeda me desminta, mas eu acho que ela induzir mesmo um amadurecimento do mercado de ativos. Ela está preparada para absorver isso. Mas eu acho que tem uma questão estrutural econômica, que é os juros, para poder começar a deslanchar isso. Quando a taxa de juros, se um dia chegar a uns 6, 7, aí tudo bem. Aí eu acho que pode se pensar, vamos ter um cripto. Com a 175, uma possibilidade que existe é fazer FDIC de varejo. Sim. Então assim, será que é uma coisa que pode ser interessante? Acessar o mercado internacional, igual você falou, eu acho que talvez essa seja a primeira fronteira a ser explorada. A verdade é engraçado isso, né? Eu sempre brinco, né, que o Brasil é o gigante, ele é meio que, quando você olha aqui, né, você olha para a América do Sul, né, o Brasil é meio que o gigante do Atlântico, né? Você olha a América Latina, né? É o gigante do Atlântico, né? Um país enorme, não sei o quê. Você olha para o lado aqui, né, vários países muito menores que o Brasil, né? Então a gente está em uma posição de predominância. E não sei se isso ajuda a explicar, a gente tem uma economia muito fechada, né? Sim. Então a gente pode investir no exterior, já não é de hoje. Mas os limites sempre estão muito longe, né? Os valores reais estão sempre muito longe dos limites, né? Sim. E aí talvez o que você falou, né? Com esse tamanho de taxa de juros, para que eu vou botar um dinheiro lá fora? Para trazer quanto de alfa? É igual eu lembro que eu fiz uma apresentação uma vez para um pessoal no HSBC em 2007. Estamos falando aí 16 anos atrás, é isso? 2007. Então, o exemplo que eu vou dar não é tão distante. Falei, imagina o seguinte, uma ilha bem distante que pudesse conceber as condições perfeitas de investimento. E quais são as condições perfeitas? Liquidez imediata, volatilidade ou risco baixo e uma rentabilidade ao ano de 26%. Nossa! Aonde que é? Onde que é? Faço Pix pra onde? Brasil em 2003. Tudo bem, não é 26, a gente tá falando de 13 hoje. O investidor pode ir numa NFT. Não, se você for pegar, né? 13 com inflação projetada de 4, fazendo conta de padaria, 9% de juro real. É isso. Né? 9% de juro real. É isso, assim, 9. Um prazo um pouquinho mais longo, 9% de juro real. Que 9 de juro real deve dobrar a cada 7 anos o capital real. É isso. No fim das contas, você olha assim e fica, cara, pra que eu vou correr risco, né? Mas eu acho que a 175, assim, eu acho que ela, se a gente tiver esse amadurecimento macroeconômico e o entendimento dos ativos por parte do investidor, e mais uma vez o outro tripé é o pessoal de distribuição, saber entender as necessidades do investidor e vender adequadamente, eu acho que a infraestrutura está preparada, sim. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. Você acha que, aí menos a ver com 75, fundo ativo e fundo passivo, né? A gente vai vendo cada vez passa mais, junto com os ETFs, né, que estão crescendo bastante e tal. O que você está achando? Você está achando que o Brasil vai se alinhar mais aí com os mercados mais desenvolvidos? Nos Estados Unidos está cada dia que passa mais para as estratégias passivas, né? Como é que você está vendo a demanda de investidor no Brasil para estratégias ativas e passivas? Assim, é o que você falou, o grande mundo de investimento no mundo é passivo, né? Se a gente pegar, não é só os Estados Unidos, a Ásia, por exemplo, é muito grande, né? De estratégia passiva, né? A BlackRock, a Schroders, lá na Ásia é gigante, né? Tá. Assim, eu acho que ainda a gente não está nesse ponto.
eu não consigo precisar qual a razão de não estar ainda nesse mundo. Porque você pode ver, a gente tem alguns ETFs de renda variável, a CVM também já normatizou, já faz um bom tempo, ETF de renda fixa. Não roda, né, também? E não decola o ETF de renda fixa, né? Tá certo que a gente tem, assim, ETF eu acho que ainda realmente tem um tempo para maturar. E os fundos passivos, assim, tudo bem, estão sendo distribuídos em grande parte na rede dos bancos ou na alocação, vamos dizer, assim, o tipo caixa, né? O quase caixa, né? O cash enhanced que o gringo fala, em portfólios de alocação. Mas eu acho que eu não vejo ainda decolar e colar no mercado global, mas isso é uma percepção muito própria. Tá, também acho assim. Mas eu acho que tudo tem a ver o vício de origem que você falou, sabia? Com uma taxa de juros real que roda ao longo dos anos ali, em geral, fica ali em torno de 6, 7% real, juro real, de 5, 7, vai? Isso. Você pegar num prazo mais longo, sei lá, eu diria assim, para quê? Eu vou pensar ou em estratégia ativa ou em estratégia passiva e tal. Não vejo muito, também acabo não vendo muito, né? Uma coisa, você acha que voltar a ser assim, FDIC para varejo, você acha uma boa? Eu particularmente acho assim uma discussão, mas me diga qual é a sua opinião. Não, assim, na PF eu acho legal. Tá. Acho que é bacana. Como investidor, você... Como investidor, sim. Eu acho que como profissional de mercado, eu acho que a gente tem que também assim se preparar para poder ter isso, né? Então assim, não adianta fazer o FDIC do jeito que se faz até então ou se foi feito até pouco tempo atrás, que tem uma relação muito complicada do gestor nesse papel, não só do dia a dia da gestão, é um pouco redundante isso, mas também das questões de administração, que a gente viu recentemente um caso que tinha uma relação mega conflitada que impactou profundamente a rentabilidade do cotista no final do ano passado, né? Tô falando. A gente teve alguns episódios com FDIC meio chato. Não, alguns parece que foram muitos, né? Mas duas casas ou três no máximo, assim, que deram um pouquinho, né? Uma ficou famosa, né? Um caso bem brabo, né? É isso que eu tô falando. Entendeu? Mas aí até pega o gancho aqui. Não, antes disso, concordo com você. Eu particularmente acho que carimbar o produto como de risco só porque ele tem uma estrutura mais complexa, eu acho errado. Eu acho que tem estruturas que estão muito bem, onde o risco é muito bem mitigado, né? Muito pulverizado, muito bem diversificado, então acho que carimbar não acho muito legal. Mas eu vou para um outro ponto, né? Aproveitando que você é um cara de risco, né? Que é risco de crédito, né? Que acho que não dá para não falar, que é Americanas, né? Sim. Americanas, a princípio, era um AAA, né? Sim. Empresa centenária, não sei o que e tal. E de repente quebrou, né? Aí a pergunta que eu faço crédito é que era difícil, né? Não dá para prever a Americana. Como é que a gente deveria sinalizar esses riscos para o investidor, hein? É difícil. É né? difícil. Como é que vai achar que o cara está comprando Americana? Como é que a gente faz para mitigar esse risco e informar o investidor? Eu acho que assim, a questão das Americanas, né? O caso aqui. O que aconteceu não foi um problema só de crédito, né? Na realidade é uma questão antecedente que tudo leva a crer que foi uma fraude, né? Não. O crédito foi decorrência disso daí. E assim, em termos de gestão de risco, sempre é muito complicado fraude. Você tentar... Fraude, por definição, você não vê, né? É difícil. Então é muito complicado. O que pode ser feito do ponto de vista de gestão de portfólio para poder mitigar esse risco é o seguinte: eu coloquei um ativo AAA, eu tenho um fundo cotização D1 ou D0, que ainda é outro bicho estranho, vai que seja. D1, eu vou colocar quantos por cento na minha carteira, mesmo sendo AAA? Não sei, tem que ter a disciplina de falar, não vou colocar 5%. Não dá para colocar 5%. É AAA, mas se tivesse 5% de Americanas num fundo assim, teria derretido. 5% foi embora, né? 5% de rentabilidade nominal, nunca mais vai recuperar esse fundo, né? Grosso modo. Então,
ter o cuidado da diversificação, ou no caso não digo nem diversificação, eu digo da pulverização, é um papel fundamental do gestor, e uma área de risco tem que fazer, vamos dizer, entre aspas, o desafio crível, fecha aspas, ao gestor. 5%, 1% é muito num D1? Talvez seja. Mas um D30 cabe 1%? Talvez caiba mais. Então, ter esse zelo e essa preocupação fiduciária com a concentração ajuda a mitigar problemas até mesmo de fraude. Certo. Eu acho que aí sim. Eu acho que aí é um papel nosso de, vamos dizer, gestores de recursos, ter essa preocupação dessa desconcentração ou pulverização nos ativos. Porque fundo de crédito, acho que pulverização é verdade, não é diversificação. Pulverização acho que é a palavra, né? A gente fez uma análise lá na Ativio, pegando um peer group previamente selecionado, né? Assim, que a gente gosta de olhar. E um peer group com fundos de crédito? Só de crédito, tá. Isso. E é fundo líquido, né? FDIC? Não, fundo líquido, né? Fundo até cotização, na realidade, fundos com cotização D30, tá? Tá. Para ser exato, todos D30, com taxas similares, tudo isso. Alguns tiveram uma rentabilidade muito impactada pelas americanas, outros não tinham, e a gente plotou o seguinte, uma matriz de correlação, com todas as ressalvas técnicas em relação a uma matriz de correlação. E a gente viu o seguinte, para poder tentar inferir o quê? Quem tinha americanas ou não, tá. E se tinha concentração ou não. A gente observou o seguinte, os fundos que foram mais afetados, ou seja, tiveram retorno mais negativo e estão com menor retorno no ano, eles estavam extremamente correlacionados entre si. E os que foram melhor estavam bem descorrelacionados entre si, entre os melhores, e totalmente descorrelacionados, não descorrelacionados, pouco correlacionados com os daqui de baixo. Então, a gente traça uma hipótese. Provavelmente esses aqui que foram pior tinham americanas e também tinha uma concentração elevada de americanas. Quando a gente explode a carteira de postos da CVM, isso é ratificado. Eles tinham uma concentração bem elevada de americanas e todos tinham americanas. Os daqui de cima não tinham americanas. Tá. E aí a gente passa tipo uma outra derivada. O quão pulverizado eram os fundos. Tá. E a gente viu que esses aqui de cima tinham uma pulverização maior. Então, sei lá, tinha fundo que tinha lá 120 nomes. Pô, mas 120 nomes? Você está falando a média que é 0,80 de percentual de PL, ainda que tem título público, tudo isso. É um trabalho insano. Sim, é um trabalho insano. É um trabalho insano para gestão, trabalho insano para área de riscos, mas é o que tem que ser feito. A gente é pago para entregar aquilo que o cliente quer e tendo o dever fiduciário. Então não tem nada demais ter esse trabalho. Não. E aqui a gente viu que alguns casos tinham 35 papéis, 40 papéis. Então... Tá. Mas tem uma coisa que eu acho que é... Sim, não tem almoço de graça, né? Não. Normalmente você vai fazer... Esse cara que tem 120 nomes, né? Ele provavelmente tem um processo de due diligence, de seleção e tal... E deve ter uma taxa de administração, deveria ter uma taxa maior, porque ele vai ter mais trabalho. Mas ele tem um fundo que provavelmente vai te entregar uma relação de risco e retorno melhor do que o outro. Sim. Deveria. É né? isso mesmo. Então assim, que às vezes tem um pouco disso, né? Você olha a taxa... Eu particularmente já tenho um pouco de crise. O cara, com essa taxa eu não gosto, vou para aquele. Depende, se o produto tem alguma inteligência realmente... Faz sentido pagar a taxa. Eu acho que você vai comprar para rodar LFT, tudo bem, vai na taxa de administração mais barata. É isso. Agora, se tem alguma inteligência, você está falando que tem. Sim. Porque não é só escolher os 120 nomes, né? É fazer a pulverização, tem todo esse operacional que você falou. E também uma coisa que é importante, assim, o default é parte do crédito. O default é parte do crédito. Então, assim, também tem um processo de, vamos dizer, de entendimento que, assim, estou comprando um papel, ele pode defaultar. Claro que a gente não vai escolher aqueles que estão na iminência de defaultar, não é isso. Mas pode acontecer, por N motivos. Então, assim, a gente está falando, no caso de americano, é um caso de fraude,
mas no passado não tão distante, e o Libra Terminais, por exemplo, né, que era um papel até que era bem reconhecido, estava bem nas carteiras dos fundos, 2016, Sete Brasil, que aí é um outro problema. Então, assim, pode acontecer vários episódios de crédito que fazem parte, mas, de novo, respondendo a tua pergunta, a pulverização e a não concentração vis-a-vis a cotização do fundo é fundamental. Fundamental. Marcelo, caminhando aqui para o final, né? Tentar manter o nosso prazo aqui, o nosso horáriozinho. O que você, olhando assim para frente, voltando aqui para o nosso início de conversa, 175, tentando olhar daqui para 5 anos, como é que você vê essa indústria de fundos? Você vê uma indústria maior? Você vê uma indústria com mais players, menos players, mais varejo, menos varejo, institucional? Então, como é que você vê mais ou menos o shape da indústria daqui a alguns anos? Eu acho que vão ter menos gestores, né, por conta daquilo que a gente falou agora há pouco, porque tem um custo de observância maior para o gestor. Eu acho que vai ter uma sofisticação maior nos ativos. Ah, que bom! Então, por exemplo, essa questão, tudo bem, não, assim, é que ainda assim nós estamos, assim, é um mercado muito forte de renda fixa, plain vanilla. Tá. Mas está caminhando para isso. Você pode ver que nos últimos anos o fundo imobiliário teve um desenvolvimento muito grande, vai ter a questão de Fiagro, eu acho que Fiagro, verdade. vai desenvolver cada vez mais, vai ter, assim, dado esses limites mais ampliados de investimento offshore, igual você comentou, também vai trazer mais sofisticação para os portfólios, tudo isso. Então eu vejo uma indústria mais madura em termos de produtos e ativos. Então a gente está talvez numa começo da adolescência de mercado, é grande, mas ainda tem algumas coisas de criança por conta da própria estrutura macroeconômica para passar da adolescência para uma fase adulta na indústria. E assim, o investidor, por exemplo, continua tendo a sofisticação do investidor private. O investidor institucional sempre vai ter, assim, essas questões de segurança para os seus participantes, né? Então, a questão de risco continua sendo forte nesse pessoal. E eu acho que o varejo vai aprender bastante, vai ser muito bacana isso. Ou seja, a tendência até também crescer com os investidores. Eu acho que cresça, assim, mas lembrando que é o seguinte, a nossa indústria de fundos, se não me engano, cresce desde, sei lá, de 94 até o último ano, a gente cresce uns 5, 6% ao ano, né? Assim, até mais, né? De net flow, só que houve alguns momentos. E assim, e se você pegar de 2016 para cá, que é o boom das plataformas, só as plataformas cresceram por volta de 18%, 20%, né? Assim, no AUM geral da indústria. Então, com essa sofisticação, eu acho que vai ter um crescimento da indústria, sim. Ai, que bom. Marcelo, infelizmente temos que terminar o programa. Eu queria te agradecer muito pela conversa, achei ótima. Obrigado, viu? Mais uma vez. Muito legal. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Gente, estamos terminando mais um episódio do Investimento Aberto, hoje com o meu amigo Marcelo Santos, que é Head de Riscos e Compliance da Tivio. Obrigado pessoal. Gente, prazer. Tchau, até logo. Obrigado, Marcelo. Obrigado eu. Tchau.